Brasilinas e brasilinos! E aí, meus amigos? Bem-vindos a mais um episódio do nosso eterno Black Mirror Tupiniquim, direto do hospício a céu aberto que carinhosamente chamamos de Brasil. Sabe aquela turminha iluminada, a Liga da Justiça da Toga, os Vingadores do Estado Democrático de Direito, que passaram os últimos anos batendo no peito e berrando aos quatro ventos que estavam salvando a democracia? Pois é, para salvar a democracia, os nossos queridíssimos deuses do Olimpo resolveram simplesmente dar Ctrl+C e Ctrl+V numa das ideias mais brilhantes, democráticas e avançadas do regime militar de 1964. É exatamente isso que você acabou de escutar, cidadão pagador de impostos. O nosso amado e reluzente Xandão do STF, junto com o ministro da Harmonia Celestial, Flávio Gordino, descobriram a raiz de todos os males do Brasil. Esquece o crime organizado dominando estados inteiros, esquece a corrupção endêmica, esquece o rombo das contas públicas e a inflação comendo solta. O verdadeiro perigo para a segurança nacional, a maior ameaça à civilização moderna, é o sujeito que resolve fazer jornalismo na internet sem ter um pedaço de papel carimbado por uma faculdade de humanas com cheiro de naftalina e DCE em chamas. A nova missão sagrada do STF é ressuscitar a gloriosa obrigatoriedade do diploma de jornalista. Mas é óbvio que isso foi pura coincidência cósmica, né, gente? Um alinhamento místico de planetas que só acontece a cada 500 anos. Uma casualidade sem tamanho essa ideia genial brotar no tribunal, logo depois que um jornalista lá do Maranhão botou a boca no trombone para denunciar o uso nada republicano de viaturas e carros oficiais da Justiça pela nobre e intocável família do ministro Flávio Gordino. A denúncia apontava o quê? Carro oficial pago pelo seu suor, servindo de Uber VIP para parente ir passear, bater perna e curtir uma praia. Opa, peraí, não pode filmar nossa mordomia não. Como é que a gente reage a esse ultraje contra a nossa santidade? A gente vem a público explicar? A gente pede desculpas pelo vacilo? A gente demite o motorista? Não! A gente aciona a caneta atômica de Brasília. Joga a Polícia Federal para cima do jornalista. E quebra na marra o sigilo da fonte dele. Rasgaram a Constituição Federal e usaram as páginas para embrulhar peixe na feira. O sigilo da fonte é cláusula pétrea, é garantia fundamental, é o oxigênio de qualquer país livre. Mas para essa casta que se enxerga como uma dinastia de divindades romanas acima do bem, do mal e das leis terrenas, a Constituição é só um manual de sugestões com papel macio. E aí, para tentar abafar o fedor colossal de autoritarismo, a truculência e a vergonha internacional de transformar um jornalista em alvo por expor privilégios, eles jogaram aquela clássica cortina de fumaça. Parem tudo! A culpa é da falta de diploma. Precisamos regulamentar quem pode falar. Peguem a pipoca e ajeitem a postura na cadeira, porque o cardápio de absurdos hoje está recheado de puro suco de distopia estatal. Vamos rebobinar a fita com calma para você saborear cada detalhe desse roteiro digno de esquete do Monty Python. O jornalista Luiz Pablo, lá no Maranhão, sem precisar do selo burocrático de nenhum burocrata de Brasília, fez exatamente o que um jornalista de verdade deve fazer na vida: vigiar o poder e apontar o dedo na cara dos abusos. O sujeito denunciou o uso escancarado de veículos públicos por familiares do ministro Flávio Gordino. E como a nossa nobre Suprema Corte reagiu? Num piscar de olhos, transformaram o jornalista que investigava num criminoso a ser investigado. Alexandre Oglandi, com aquela canetada que já virou esporte olímpico nacional, mandou a PF fazer busca e apreensão na fonte do cara. Simplesmente assassinaram o livre exercício da imprensa em plena luz do dia. Porque se quem tem coragem de vazar podres dos poderosos sabe que vai receber a visita da Polícia Federal às 6 da manhã por ordem do STF, quem é que vai denunciar juiz, ministro ou político nesse país? Ninguém! O silêncio dos covardes vira a regra geral. E aí, quando a repercussão ficou insustentável até para os bajuladores oficiais da corte, o Gordino aparece com um malabarismo retórico que deixaria qualquer contorcionista profissional com vergonha alheia. Segura a tese do homem! Ele mandou que, sem a barreira do diploma, qualquer blogueiro tem proteção legal e que isso abriria espaço para as facções criminosas começarem a fazer processo seletivo para blogueiros. Chama atenção, finalmente, ministro Alexandre, que tudo isto se tornou ainda mais difícil porque
há uma decisão do Supremo, a qual respeito, obviamente, e quem sabe um dia será debatida novamente, quanto à dispensa do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Então, isso constitui um complicador na medida em que a extensão automática desse regime de garantias a qualquer blogueiro pode levar a que o PCC e o Comando Vermelho façam um concurso para selecionar blogueiros. Teria cada um 100 blogueiros supostamente protegidos por este conjunto de garantias que se referiam em 88 ao jornalismo profissional. Mano do céu! O PCC e o Comando Vermelho fazendo concurso público para blogueiro e redator web. Imagina o edital de RH da facção. Vaga para redator sênior do crime. Requisitos: domínio pleno da língua portuguesa, conhecimentos avançados em SEO, WordPress, gestão de redes sociais e experiência comprovada em desova de corpos na Baixada Fluminense. Flávio, meu querido imperador da oratória, é fascinante você demonstrar tanta preocupação com facção criminosa se infiltrando no jornalismo. Porque o noticiário diário, os escândalos da APF e as investigações reais mostram o crime organizado pagando escritório de luxo, comprando juiz, vendendo sentença e fazendo desembargador soltar chefão do tráfico pela porta da frente da cadeia. O perigo para as instituições é o juiz com patrimônio inexplicável, mas o ministro está em pânico com o tiozão sem diploma gravando vídeo no quarto com uma luminária de R$10. É uma piada pronta que se conta sozinha. Agora, respirem fundo e prestem atenção na ironia cósmica dessa história. De onde é que saiu essa genial exigência de diploma para exercer o jornalismo? Veio de algum movimento democrático iluminado? Da mente brilhante dos defensores dos direitos humanos? Não, brasilinas e brasileiros. Essa aberração foi forjada em 1969 pelo Decreto-Lei 972, bem no auge da ditadura militar, logo depois da canetada sinistra do AI-5. A ditadura criou a exigência do diploma e o controle pelo Ministério do Trabalho, justamente para podar as asas dos repórteres, silenciar críticos e impedir que vozes dissidentes pudessem incomodar os generais. Se o cidadão não rezasse pela cartilha do governo, ele não recebia carteirinha e pronto. Estava proibido de trabalhar. Era um cabresto estatal para decidir quem tinha permissão de abrir a boca. E agora, em pleno século XXI, os autoproclamados salvadores da democracia, que juram combater o fascismo todos os dias antes do café da manhã, estão literalmente desenterrando os entulhos autoritários do regime militar para calar a sociedade civil. O STF perdeu a vergonha, perdeu o pudor e perdeu a noção do ridículo. E o mais cômico é que, em 2009, o próprio Supremo Tribunal Federal, num raro momento de lucidez jurídica, enterrou essa palhaçada por 8-1. E adivinhem quem foi o relator que escreveu o voto histórico dizendo que exigir diploma de jornalismo era inconstitucional, uma restrição abusiva à liberdade de expressão e uma forma disfarçada de censura prévia? O ministro Gilmar Mendes. Coisa de pervertidos. O Gilmarzão da Massa deixou cristalino que a Constituição de 1988 não impõe nenhuma barreira ou pré-requisito para quem quer se expressar e informar a população. Se a Carta Magna não exige diploma, não é um ministro com delírios absolutistas que vai inventar uma porteira burocrática num despacho de gabinete. É uma lógica tão primária que até a dupla dinâmica do plenário conseguiria entender se fizesse um esforcinho mínimo de honestidade intelectual. Mas vamos colocar a lógica para funcionar, porque bom senso em Brasília virou artigo de luxo com imposto de importação. Olha o tamanho da hipocrisia desse teatro. Nós temos ministros da Suprema Corte que chegaram ao topo da carreira jurídica sem nunca terem prestado um único concurso público para a magistratura na vida inteira. Entraram lá por pura indicação política, amizade com o presidente, apadrinhamento partidário e conveniência do poder. O cara vira ministro porque foi advogado de partido, amigo íntimo do chefe do executivo, ministro da Justiça da ocasião. E esse mesmo sujeito, que não passou numa prova de juiz de primeira instância, agora quer enfiar o dedo na cara do cidadão comum e exigir canudo universitário de 4 anos para alguém poder emitir uma opinião ou fazer uma matéria investigativa. E a cara de pau vai além.
Como é que essa cúpula togada tem a audácia de exigir diploma de jornalista num país onde o presidente da República é um sujeito que a própria imprensa tradicional historicamente tratou como alguém sem curso superior, sem curso médio, que não tem diploma de nada além de líder sindical e que carrega um prontuário repleto de escândalos políticos? Para governar uma nação com 200 milhões de pessoas e controlar um orçamento trilionário, não precisa de diploma, não precisa de concurso e mal precisa saber concordância verbal. Você não está estudando nada? Não, eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Mas para o cidadão sentar na frente do computador, abrir uma página na internet e apontar as patifarias dos poderosos, aí ele precisa pagar mensalidade em faculdade e ter a chancela do Estado. Me poupem dessa hipocrisia barata. E aí vem o Alexandre Oglandi, com a sutileza de um elefante numa loja de cristais, nos presentear com uma pérola de sabedoria autoritária sobre a tal da imprensa séria. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão. Mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz: a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Olhem a soberba monumental dessa declaração. Ele está basicamente dizendo que o Estado, ou seja, ele mesmo e a patota dele, tem que ter a chave do cofre para decidir quem é jornalista de verdade e quem é escória, que não merece proteção legal. Funciona assim na cabeça do iluminado. O governo te avalia, te acha comportadinho e te concede o selo dourado de imprensa séria e auditada. Se amanhã você fizer uma reportagem incômoda que arranha a imagem da corte ou dos amigos da corte, o seu selo é revogado, a sua matéria vira ataque antidemocrático e a viatura da PF estaciona na porta da sua casa às 6 da matina com mandado de busca e apreensão. Que maravilha de modelo democrático, não é mesmo? Eles não querem combater desinformação, eles querem um jornalismo chapa branca, domesticado, adestrado e dependente da bênção do Estado. Tipo a Globo. E vamos falar a verdade sem rodeios. Jornalismo não é cirurgia cardíaca, não é construção de ponte estaiada, não é ciência exata. Jornalismo é a prática de apurar fatos e comunicar à sociedade. E diploma nenhum nesse planeta é garantia de caráter, ética, competência ou vergonha na cara. Se diploma universitário fosse sinônimo de honestidade, a gente não veria tanto advogado de grife formado nas faculdades mais caras do país, operando o esquema milionário de lavagem de dinheiro para o crime organizado e desfilando de terno importado nos tribunais superiores. Vocês sabiam que alguns dos maiores titãs da história da imprensa e da literatura brasileira nunca tiveram diploma de jornalista? Ricardo Boechat não precisou de canudo para ser uma lenda do rádio e da TV. Arnaldo Jabor não precisou de diploma. Alberto Daines, Roberto Marinho, Carlos Lacerda e o próprio Vladimir Herzog, símbolo da resistência contra o autoritarismo, assassinado nos porões da ditadura militar, também não tinha diploma de jornalismo. O jornalismo verdadeiro não nasce de um pedaço de papel timbrado por um reitor. Ele nasce da coragem de expor o que os poderosos querem esconder. O papel da imprensa nunca foi bajular quem manda, foi sempre vigiar e constranger os donos do poder. E o que a grande mídia está fazendo agora? Está chorando no cantinho da redação, publicando editoriais indignados, assinando manifestos cheios de dor e lançando notas de repúdio patéticas.
Pois, como diz a sabedoria popular das redes, o rolo compressor não escolhe vítima quando perde o freio. Vocês pediram um monstro, vocês alimentaram a fera, agora não adianta chorar quando ela pedir o crachá de vocês para decidir o que pode ou não ser publicado. A liberdade de expressão não pertence a Alexandre de Moraes, não pertence a Flávio Dino, não pertence ao plenário do STF e muito menos a sindicatos aparelhados ou faculdades ideológicas. A liberdade de informação pertence a você, pertence ao povo brasileiro. Se você quer continuar tendo o direito de saber que político está usando o seu imposto e a sua frota oficial para curtir a vida, enquanto você se esmaga no transporte público sem ver jornalistas e fontes sendo caçados pela Polícia Federal, é bom começar a se indignar. Porque se a sociedade continuar dormindo no ponto, o próximo passo do Ministério da Verdade vai ser exigir diploma de ciências políticas carimbado pelo Supremo só para você poder mandar mensagem de bom dia no grupo da família. Presidente! Opa, companheiro. Vazou! Calma. Vazou tudo aqui. Respira, companheiro. Ok? Peraí que eu vou te passar o nome do cara Ok. que resolve vazamento pra mim. Opa, recebi aqui, presidente, vou ligar. Faz o L, companheiro. Xande, Ligou certo, Dino? vazou. O encanador não é Tu aqui, tá fazendo não. hora, Xande. Mas em março, quando você com a PF pegou o celular do jornalista, pegou lá também o nome da fonte e a denúncia pra isso acontecer, quem assinou fui eu. Verdade, E a verdade. fonte se digníssimo. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes.